Os justos florescerão como as palmeiras e crescerão como o cedro no Líbano. Salmo 92, versículo 12, a parte A. Queridos, eu gostaria hoje de falar um pouco sobre que tipo de crente nós somos. Você já se fez essa pergunta? Que tipo de crente você é? Que tipo de crente eu sou? Eu estava há poucos minutos aqui no meu Facebook, convidando as pessoas para acompanhar o Manhã Cristã, e a pergunta que eu estava fazendo era essa: que tipo de crente você é? Que tipo de crente eu sou? E a palavra do Senhor diz que os justos florescerão como as palmeiras. E eu queria falar um pouco sobre as características da palmeira. Afinal de contas, a Bíblia fala que os justos irão florescer como elas. E é interessante que há mais de 1000 espécies de palmeiras espalhadas pelo mundo. O crescimento de uma palmeira, diz a botânica, que pode variar entre 15 a 30 metros de altura. E o curioso é que a palmeira ela é notada pelo seu crescimento vertical. Ainda que alguém possa amarrar uma palmeira, os botânicos dizem que ela continua a crescer. Não importa o que você fizer a uma palmeira, ela vai sempre continuar crescendo. E ela cresce na vertical. Porque assim deve ser eu e você, assim deve ser todo cristão. Nenhuma dificuldade, nenhum impedimento, nenhuma tentação, nenhuma adversidade deve impedir o nosso crescimento. E nós temos que crescer na vertical. Palmeira cresce na vertical, se aproximando mais e mais do céu. Assim é eu e você. E é interessante que o fruto da palmeira é produzido por muito tempo. Há um tempo atrás eu me dediquei a pesquisar muito sobre palmeira, porque a Bíblia vai falar muito dela. E uma curiosidade estava dentro do meu coração, mexendo comigo: mas por que nós somos comparados a palmeiras? E aí eu descobri o porquê depois dessa pesquisa bem detalhada que eu fiz. Por exemplo, o fruto de uma palmeira vai ser dado durante 100 a 200 anos. Ela produz fruto durante muito tempo da sua existência. E é interessante que os botânicos dizem que não se arranca uma palmeira facilmente. Aliás, a palmeira é uma das árvores mais difíceis de se arrancar da terra, porque ela possui raízes muito fortes. Enquanto que outras árvores morrem facilmente, a palmeira é forte e muito difícil de ser destruída. Isso aqui nos traz lições espirituais muito profundas. Porque uma palmeira com raízes fortes significa dizer que não é qualquer tipo de coisa, não é qualquer ventania que vai arrancá-la. De vez em quando chove aqui em Recife, quando faz essas ventanias fortes, a gente liga a televisão, ou vai aqui na internet, ou abre um jornal, tem sempre uma notícia de uma árvore, muitas vezes até centenária, que é arrancada pela força do vento, pela força da chuva. Você já deve ter assistido isso pela televisão. Olha, no Recife uma árvore centenária foi arrancada. A força do vento, a força das chuvas consegue arrancar, mas a botânica diz que não é qualquer tipo de vento que pode arrancar uma palmeira do chão. Sabe por quê? As suas raízes, elas conseguem descer até 3 quilômetros chão adentro. E o mais curioso, quando eu pesquisei sobre a palmeira, é que se ela encontrar uma pedra pela frente, comumente qualquer árvore esbarra com suas raízes na pedra. Ela consegue abraçar toda a pedra e se entranhar nela. Sabe qual é a lição espiritual que eu aprendo com isso? É que um crente que está alicerçado na palavra de Deus como a palmeira, pode vir ventos e doutrina,
pode vir tempestades, pode vir contendas, pode vir adversidades, ninguém consegue arrancá-lo. É como Paulo disse: quem é que pode me afastar do Senhor? Quem é que pode me distanciar dele? Assim é um crente palmeira. Muitas vezes surgem problemas, ele até se entristece. Muitas vezes surge tempestade, ele pode até ter medo, porque a Bíblia fala que Jó teve medo. Muitas vezes surgem adversidades, afinal de contas nós somos de carne e osso. Problemas todos nós enfrentamos, dificuldades todos nós temos. Mas diz a palavra de Deus que um crente palmeira, ele floresce. Os justos florescerão como as palmeiras e crescerão como o cedro no Líbano. O interessante, a segunda lição que eu aprendo com a palmeira, isso aqui é extremamente importante, preste atenção. A primeira lição é: um crente palmeira, ele dificilmente vai ser arrancado da terra. E eu estava conversando aqui no Facebook, a irmã Elza me fez uma lembrança interessante, que eu já preguei sobre a palmeira fênix, e é sobre ela mesmo que eu estou falando aqui. Porque existe na botânica diversos tipos de palmeira, mas a palmeira fênix é que tem essas características que a diferenciam de todas as outras. Quando você vai para a botânica, você vai ver que existe uma variedade muito grande de palmeiras, mas a fênix, ela é diferenciada de todas. E é ela que tem essas características. Produz fruto durante muito tempo, de 100 a 200 anos. Não se arranca a palmeira fênix com facilidade. Eu nunca fui no deserto, mas os filmes que eu já assisti, ou documentários que eu já assisti sobre deserto, a gente sempre vai ver uma palmeira, o vento quase a quebrar ela. Se você conversar com qualquer beduíno desse do deserto, ele vai dizer a você, principalmente esses árabes que atravessam desertos grandes como o Saara, que os ventos podem chegar até a 150 km por hora. Você olha de longe uma palmeira e vê ela se encurvando toda. E a imagem que você tem é que a palmeira vai se quebrar, mas ela não se quebra. E quando o vento passa, a palmeira vem se levantando, se levantando, se levantando até se colocar de pé novamente. Sabe por quê? Palmeira tem raízes fincadas lá embaixo. Assim deve ser a minha vida e a sua. Talvez você esteja passando por uma ventania tão grande e esteja dizendo: irmão Ibra, eu estou inclinado, a tempestade é grande, os ventos são muito fortes, mas eu quero dizer para você: ei, você é crente palmeira. Essa tempestade vai passar e você vai se colocar de pé novamente. Sabe outra coisa interessante da palmeira? E é por isso que a Bíblia diz que eu e você somos comparados a uma palmeira. Porque você pode cortar uma palmeira, mas não pode matá-la. Olha que coisa interessante, preste bem atenção. A maioria das árvores que nós conhecemos na natureza, ela tem uma capa protetora que a gente chama de quê? De casca, né? E os botânicos dizem: se você quiser matar uma árvore, arranque a casca dela. Mas com a palmeira não funciona assim. Sabe por quê? Qualquer árvore por aí, os nutrientes que mantêm uma árvore viva está na casca. Só que na palmeira não acontece assim. Os botânicos dizem que o que mantém uma palmeira viva não é os nutrientes que está na casca, mas é o que está dentro do miolo da palmeira. Ou seja, os nutrientes da palmeira não estão fora, está dentro. A palmeira adquire os nutrientes que lhe mantêm com vida de dentro para fora. Ou seja, a força, a vitalidade, a própria vida da palmeira não está fora, está dentro. Então, se você pegar uma palmeira e arrancar a casca dela, não vai conseguir matá-la. Qual é a grande lição que nós aprendemos aqui com a palmeira? É que podem machucar a gente por fora. Podem arrancar a nossa casca por fora. Mas não vai nos matar, porque o que nos mantém vivos é a fé que está aqui dentro. Esta é a segunda lição que eu aprendo com a palmeira. Não é à toa
que a Bíblia me chama, te chama, nos compara com uma palmeira. Olha quantas lições a palmeira tem para nos ensinar. É por isso que o salmista diz: os justos florescerão como as palmeiras. Olha que coisa fabulosa. Olha que coisa surpreendente. Em primeiro lugar, não se arranca uma palmeira facilmente do chão, porque suas raízes estão alicerçadas lá no fundo da terra. As raízes de uma palmeira podem chegar a 3 quilômetros de profundidade. Olha que coisa surpreendente. É por isso que tem muita gente por aí abandonando a igreja. É por isso que tem muita gente por aí abandonando o evangelho, porque nunca foi crente palmeira. Crente palmeira, suas raízes estão lá embaixo. Vem vento de um lado, vento do outro, mas ele diz: ei, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Ninguém vai me arrancar aqui. Ele está alicerçado na palavra. É por isso que crente não pode viver por cima, na superficialidade. Não, ele tem que estar alicerçado. Ele tem que ter raízes. Onde é que suas raízes estão alicerçadas? Tem que estar alicerçada na palavra, viu, meu irmão? Minha irmã, se não tiver, qualquer vento que vier vai te arrancar. Vai te levar para longe. Estão falando mal de você? Estão te humilhando? Se preocupa não, você é crente palmeira. Estão arrancando sua casca, mas eles não sabem que crente palmeira não se alimenta da casca. Se alimenta do que está lá dentro, a fé. Em terceiro lugar, olha que coisa surpreendente. Eu fiquei estarrecido quando eu comecei a estudar sobre a palmeira. É que a palmeira cresce onde nenhuma árvore consegue sobreviver. Guarde isso com você. A terceira lição que eu aprendo com a palmeira é que a palmeira ela sempre vai crescer onde nenhuma árvore consegue sobreviver. Sabe onde é? No deserto. A palmeira cresce no deserto, lugar de desolação, de sequidão. É nesse terreno inóspito, caótico, que ela floresce e dá fruto onde as outras árvores morrem. E o interessante é que a palmeira não se alimenta da areia do deserto. Não! Mas ela consegue resistir e florescer. Pode perguntar a qualquer turista, qualquer beduíno, qual é uma imagem linda que ele vai ter do deserto. As palmeiras. Um terreno inóspito. Temperaturas altíssimas. Lugar de desolação, sequidão. Quando você olha, palmeiras no meio do deserto. Bonitas, viçosas. Terra que ninguém consegue sobreviver. Árvore nenhuma consegue, a palmeira consegue. Coisa linda é você encontrar a crente palmeira por aí. Ele está florescendo, sorrindo em terrenos que ninguém consegue sobreviver. Eu não sei se você já encontrou crentes assim, eu já. Você chega para ele e diz: meu irmão, como é que tá? Ele diz: irmão, eu tô desempregado, mas tá tudo bem. Olha que terreno difícil. Enquanto tem gente por aí chorando, desesperado, dizendo: eu vou morrer, ele tá dando glória a Deus num terreno difícil. Você chega para ele, ele tá doente. Eu tenho um amigo meu que a mãe dele morreu de leucemia. E ele disse que quando chegou no hospital ficou abismado com o que viu sua mãe fazer. As pessoas entravam no quarto achando que iam sair dali com dó dela, com pena. Saíam chorando, sabe por quê? A mãe dele em estado terminal com aquela leucemia. Chegava para a pessoa e dizia: não chore não, viu? Não chore não, porque eu não tô triste não. Eu sei para onde é que eu vou. E ela começava a pregar com tanta ousadia, com tanta alegria. E dias depois ela partiu para a eternidade. Sabe o que é isso? Crente palmeira, que consegue sobreviver em terrenos inóspitos. Tá todo mundo desesperado. O terreno é terrível, mas ele diz: é aqui que eu cresço. É aqui que eu floresço. Crente palmeira cresce no deserto. Que coisa tremenda, né? Amanhã eu vou voltar com essa mensagem, porque ainda tem outras lições que nós precisamos aprender com crentes palmeira. Quando alguém lhe perguntar: ei, você é crente de que igreja? Diga assim: da igreja invisível.
Mas como assim igreja invisível? Diga assim, eu sou um crente palmeira. Faço parte de uma igreja que quase muita gente não quer participar dela. E onde é o endereço dela? O deserto. Mas por que é que você ainda é crente? Depois de ter sofrido tudo isso, depois de ser humilhado, perseguido? Diga assim, porque eu sou um crente palmeira. Tentaram arrancar minha casca. Mas não é a minha casca que me faz continuar vivo, é a minha fé que está lá dentro. Podem arrancar o meu couro, só não conseguem entristecer minha alma. Porque eu não vivo do que vejo, eu vivo pela fé. E a fé não está na casca, a fé está lá dentro. É por isso que não conseguiram me matar. Porque o que me mantém vivo é a fé, não é a minha casca. Crente palmeira é assim. Quando alguém lhe perguntar, mas por que você não saiu da igreja? Você diz, porque as minhas raízes não estão alicerçadas na placa da igreja que eu frequento. As minhas raízes estão alicerçadas em Deus. É por isso que vem vento de um lado, vento de outro. Eu estou aqui de pé, porque eu sou um crente palmeira. Eu falei de 3 características de um crente palmeira. Amanhã eu venho trazendo mais outras características. Para onde você chegar, você entender. E você não é crente pé de banana, pé de jaca, pé de carambola, pé de goiaba, não. Você é um crente palmeira. E Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer isso. Os ventos estão dando de um lado do outro, mas você está se mantendo de pé. Essa tempestade vai passar. Irmão Ibe, tá difícil, eu tô me inclinando todo. É assim mesmo, a palmeira age dessa forma. Você olha de longe e você vê a palmeira toda assim curvada. Quem olha diz, vai quebrar, vai nada. Daqui um pouco tempo passa e você volta pro lugar que você estava. Estão arrancando teu couro, né? Estão te humilhando, perseguindo, falando mal de você, dizendo aquilo que você não fez, te acusando. Estão pensando que vão te matar. Estão pensando que arrancando tua casca você vai morrer. Diga pra eles, ei, eu sou crente palmeira. Palmeira não morre arrancando a casca. Ela sobrevive com aquilo que tem lá dentro dela, do miolo. Crente sobrevive pela fé. Irmão Ibe, eu estou passando um deserto. Aproveita para crescer, porque é no deserto que a palmeira cresce. Eu já volto orando por você. Amém? Guarda essa palavra no teu coração.